Boa tarde a todos. Minha saudação inicial, eu gostaria então de saudar a Dom Bertrand, presente aqui, Dom Antônio, sua família, Dona Cristina, Dona Maria Gabriela, Dom Rafael, aos demais membros da mesa, Dom José Palmeiro Mendes, que também está aqui essa tarde nos acompanhando. Então foi me pedido uma difícil tarefa, que é falar um pouco sobre Dona Maria, enfim, que foi uma grande imperatriz mesmo às escondidas, digamos assim, né, pouco divulgado, enfim. Então, nosso trabalho aqui pretende torná-la um pouco mais pública, enfim, trazer o tema Dona Maria já no seu centenário, no ano de 2014, um pouco mais à tona, enfim. Dona Maria, ela nasceu lá em 1914, em Nymphenburg, no castelo de Nymphenburg, em Munique, e ela então nasceu, foi batizada com o nome de Maria Isabel Francisca Teresa Josefa, era princesa real da Baviera, pertencia à casa de Wiestelbach, e nasceu então sendo filha do príncipe Francisco e da princesa Isabel de Croácia. Ela era então neta do rei Luís III, que foi rei da Baviera, enfim, também da sua esposa, né? Ela era neta então da rainha Maria Teresa Henriqueta, que nasceu arquiduquesa da Áustria Este. Então, Dona Maria já nasceu num lar muito prestigioso na Europa, era membro de uma das famílias mais prestigiosas, por causa era uma referência em função da sua cultura, em função das artes, do refinamento, era uma das cortes mais prestigiosas da Europa, os Wiestelbachs, enfim. Que estiveram sempre ligados ao papado, ao Império dos Habsburgo, à França e à Península Ibérica de um modo geral, né? Efetivamente, 1914 foi o ano de nascimento de Dona Maria. O mundo experimentava os infortúnios da Primeira Guerra Mundial, já o início da Primeira Guerra Mundial. E a família da Baviera não ficou imune, é claro, a esses acontecimentos, esse infortúnio. O príncipe Francisco, pai de Dona Maria, inclusive, foi combatente no exército bávaro e em 1918, perdão, eclodiu de forma bastante grave na Alemanha uma revolução chamada espartaquista, enfim, que tinha uma forte influência sobre a terrível Revolução Russa de 1917 e que acabou levando, né, como se sabe, o trono do czar Nicolau e a sua família ao extermínio completo. Esse movimento também se estendeu à Baviera e era de um ideal comunista, como se sabe, e conseguiu primeiramente controlar aquela região da Baviera e em seguida fez com que o rei e a sua família fossem então obrigados a sair do país, né, da região ali, e foram exilados em alguns países da Europa, né? Passaram primeiramente uma hostilidade muito grande no próprio território bávaro, enfim, sobre a orientação desse novo governo comunista, enfim, de ideais comunistas. E então passaram a viver principalmente em países da Europa como a Suíça e a Hungria. Dona Maria então foi criada num castelo também, ela nasceu no castelo de Nymphenburg, como nós falamos aqui, mas ela foi criada num castelo da Hungria, chamado Sava. Esse castelo, enfim, era uma propriedade da avó dela, a rainha Dona Maria Teresa, então se refugiaram lá por um longo tempo. Lá, Dona Maria passou a sua infância e parte da sua adolescência, enfim. Seu avô, por ameaças, teve ainda de se transferir para outros países, né? Não conseguiu ficar isolado na Hungria, porque sofreu também ameaças lá. E no contexto da infância já de Dona Maria, ela então foi bastante conturbada e também traumática por esses levantes contra a própria família da princesa. Na década de 30, então, a família ela conseguiu retornar para a Baviera e parte dos seus bens foram devolvidos, nem todos, né? Grande parte dos bens da família real da Baviera não foram devolvidos, apenas alguns. E o príncipe herdeiro, né? Já não se tinha mais o rei da Baviera, mas um príncipe herdeiro, que era o príncipe Ruprecht, que era tio da nossa princesa Dona Maria. Também o príncipe Ruprecht teve uma forte atuação contra o regime nazista, que na época já imperava na Alemanha, e a família acabou sofrendo algumas consequências duras em função disso, né? A sua esposa, a princesa Antonieta, que era nascida princesa do Luxemburgo, acabou sofrendo duras penas, foi levada a um campo de concentração junto com seus filhos. Nesse campo de concentração sofreu toda a sorte de males que é possível acontecer a um ser humano. A família então foi muito vilipendiada também pelos nazistas. O exército norte-americano conseguiu tirar a princesa e os seus filhos desse campo de concentração, mas infelizmente pelas sequelas havidas em torno da sua saúde um pouco frágil a partir daqueles momentos, ela veio a falecer, né? Então a família também perdeu esse ente em função
da Segunda Guerra Mundial em função do nazismo, né? Em 1937, a princesa Dona Maria ela foi então desposada, como se sabe, no castelo de Nymphenburg, pelo príncipe Dom Pedro Henrique, que à altura já era o chefe da Casa Imperial do Brasil, né, de direito Dom Pedro III, enfim. E a cerimônia ela foi assistida por 2 soberanos, né, reinantes, enfim, uma era a Grã-Duquesa Carlota do Luxemburgo e o rei Alfonso XIII da Espanha, e também alguns chefes de casas reais da Europa, não é? O Duque de Calábria, Ferdinando, que também era tio do Dom Pedro Henrique, esteve presente, os condes de Paris, inclusive a condessa de Paris, prima de Dom Pedro Henrique, também esteve presente, né, chefe da Casa Real da França, e o tio de Dona Maria resolveu aproveitar a cerimônia para também fazer um ataque aos nazistas, enfim, mostrar sua oposição a esse regime nazista. Então, resolveu não convidar os chefes do regime nazista para esse casamento. Então, isso, de forma muito importante, acabou mostrando a postura da família real da Baviera frente a esse movimento que estava muito forte já na Alemanha, né? O cardeal também, que foi o celebrante, que era o arcebispo de Munique à altura, o cardeal Feuerbach, também fez um sermão que incluiu na sua fala muitas coisas contra justamente o regime do Hitler, né? Então acabou causando a fúria desse novo governo que estava surgindo na Alemanha, que nós sabemos o fim que teve. Pelos trágicos acontecimentos na Europa, nós sabemos também que a vinda de Dom Pedro Henrique com a família para o Brasil foi um pouco retardada, né? Isso se deu somente em 1945, né? Quando então as coisas se acalmaram um pouco e pôde Dom Pedro Henrique então conseguir fazer essa viagem, que era a época também um pouco conturbada. Nos primeiros momentos, o casal, depois de casado, viveram realmente na França, fixaram residência primeiramente em Mendelier, onde habitava já Dona Maria Pia, mãe de Dom Pedro Henrique, tinha uma propriedade, então foram para lá viver com a mãe. E lá nasceram então o chefe da Casa Imperial do Brasil atual, nosso príncipe Dom Luís, em 1938. Também nasceu lá Dom Eudes, em 1939, e Dom Bertrand, nosso príncipe imperial, nasceu também em 1941. Pelas precipitações da Segunda Guerra também, Dom Pedro Henrique teve de refugiar com a esposa em outra cidade da França, enfim, que se chama La Bourbeau, em Puy-de-Dôme, que também era um centro um pouco mais não tão atrativo para essas revoluções que estavam acontecendo, né? E lá se refugiaram, né? Durante esse período, a família imperial passou também uma grande dificuldade com relação a privações de toda a ordem, inclusive de comida. Tem uma passagem muito bonita, uma foto muito bonita da princesa Dona Maria com os filhos, enfim, numa plantação em frente à casa, porque era através daquele subsídio que tinha de comida para sustentar os filhos na época de guerra. Então tem uma foto muito bonita que circula aí na internet. E lá então passaram uma parte, um período da vida. Lá, depois, nesse também, em Puy-de-Dôme, nasceu Dona Isabel em 1944, né, antes da vinda definitiva para o Brasil. Em 1945, como eu falei para vocês, Dom Pedro Henrique, então, a bordo do navio Serpa Pinto, veio de Portugal para o Brasil. A travessia foi realmente bastante complicada, porque em épocas de guerra não se tinha essa travessia comumente. Então, Dona Maria estava grávida nessa época, a princesa Dona Maria Pia desaconselhou essa viagem, por ser uma travessia um pouco perigosa, mas Dom Pedro Henrique, com bravura, resistiu e achou que era realmente aquele momento que ele deveria vir então ao Brasil, trazer a esperança aos brasileiros. E assim o fez, né? Em 1945 desembarcou aqui. E houve uma triste notícia, porque em 1945 mesmo, Dom Pedro Henrique se viu desabrigado, né? Chegou ao Brasil e teve uma triste notícia de que não era mais sócio proprietário da Companhia Imobiliária de Petrópolis, né? Onde ele iria se instalar inicialmente. Então, com essa triste notícia, ele então passou algumas dificuldades com a família, né? Família, filhos pequenos, enfim, no Brasil, chegando ao Brasil, mas ele também contou com a ajuda de alguns amigos valorosos, enfim, que já se mostravam a favor da família imperial, do retorno à monarquia no Brasil já desde aquela época, e aí contou com o auxílio de algumas pessoas, né? Sobre isso, inclusive, a própria princesa Dona Maria falava que, apesar dos infortúnios, a providência, ela nunca desabrigava as grandes famílias, nunca deixava só as grandes famílias. Então, foi um caso que aconteceu com a família imperial. A providência sempre se encarregou de cuidar da família imperial, não é?
sempre colocando pessoas que pudessem ajudar no caminho. E também, de fato, Dom Pedro Henrique ele residiu certo tempo em Petrópolis, com a ajuda de alguns amigos, enfim, numa casa no bairro do Retiro. Lá, depois, nós tivemos a vinda dele para o Rio de Janeiro, em 1948, onde nasceu também Dom Fernando. Em 1950 nasceu também na cidade do Rio de Janeiro já Dom Antônio, aqui presente. Residiram também por certo tempo numa casa no bairro de Santa Teresa, aqui também no Rio de Janeiro, e somente em 51 que Dom Pedro Henrique conseguiu comprar uma propriedade agrícola, que era uma das vontades que ele tinha para criar os filhos em meio à fazenda, conhecendo as coisas importantes da vida, conforme Dom Bertrand mesmo nos atesta nas suas palavras, enfim, nas suas palestras. E lá então, na fazenda Santa Maria, na cidade de Jacarezinho, no estado do Paraná, ele desenvolveu boa parte da vida com a família. Lá nasceram então Dona Leonora em 1953, atual princesa de linha, e Dom Francisco em 1955. Em Jundiaí do Sul, também no Paraná, nasceram Dom Alberto em 57 e as princesas gêmeas Dona Maria Gabriela e Dona Maria Teresa em 59. Em 65, Dom Pedro Henrique viu a necessidade de se mudar para um centro urbano um pouco maior, se mudar um pouco para perto dos grandes centros da capital, porque a presença dele também era um pouco requisitada, era muito requisitada nesses meios. Então resolveu se desfazer da fazenda no Paraná e comprar um sítio com menores dimensões na cidade de Vassouras, o sítio Santa Maria, que permanece na família até hoje. Então lá também Dom Pedro Henrique em 1981 faleceu, e deixando viúva a princesa Dona Maria. Nesse momento, no momento do falecimento, ascendeu já a chefia da Casa Imperial o seu filho Dom Luís, que permanece até hoje como nosso chefe da família imperial. Sobre isso, nós podemos fazer uma clara analogia, que é uma analogia bastante importante, sobre a participação de Dona Maria como imperatriz de direito do Brasil, como princesa, como grande exemplo de mãe, de esposa, com as princesas, com as imperatrizes que nós tivemos no Brasil. O Brasil parece realmente ter sido agraciado com as virtudes de nossas rainhas e de nossas imperatrizes. Foi assim com a primeira delas a pisar aqui na América, Dona Maria I, que fomentou principalmente a caridade e a fé aqui, promoveu a religião, as artes, a cultura de um modo geral. Foi também assim com a rainha Dona Carlota Joaquina, que mesmo sendo coadjuvante, sendo rainha consorte, enfim, defendeu os interesses de Portugal, gerou os herdeiros do reino, e no Império não foi diferente. Novamente nós fomos abençoados com as imperatrizes que tivemos aqui. Tivemos então Dona Leopoldina, que foi uma grande dama da cultura, que sobretudo versava, sobretudo entendia, foi um grande referencial da cultura no país, era conservadora e também promoveu a nossa independência, foi uma das artífices da nossa independência ali. A Imperatriz Dona Amélia, que foi a segunda imperatriz que nós tivemos depois do Brasil independente, também nascida na Alemanha, como Dona Maria, enfim, que acolheu os filhos do imperador Dom Pedro I, deu a eles a criação, o amor de mãe, e aconselhou também Dom Pedro II durante a sua vida enquanto imperador, tanto na vida pessoal como conselhos políticos, a Dona Amélia, dava a Dom Pedro II. Tivemos também Dona Teresa Cristina, que por ser caridosa, bondosa, foi chamada aí de mãe dos brasileiros, então é uma grande figura também, um pouco esquecida pela história, mas também uma grande figura. Morreu por desgosto, inclusive em Portugal, por deixar para o Brasil. E a filha dessa, a princesa Dona Isabel, que nós reconhecemos como a Redentora, que por todas as virtudes dela, pela prudência dos atos, pela justiça que levou a libertar os escravos, pela fortaleza que demonstrou durante todo o período de regência e também durante a queda da monarquia no Brasil, e mesmo pela temperança dela que demonstrou através do equilíbrio de mesmo assim amar aqueles que de algum modo deram as costas a ela, está sendo aí iniciado talvez o pedido de beatificação da princesa junto à Arquidiocese do Rio de Janeiro, enfim. A sua nora, a princesa Dona Maria Pia, enfim, nora de Dona Isabel, também um exemplo católica, um exemplo de esposa, de mãe, de princesa, criou seus filhos, mesmo com as dificuldades. Ela ficou por 53 anos viúva, faleceu muito jovem, passou também por várias dificuldades durante a criação dos seus filhos, os criou com grande dignidade, passando os mais caros valores,
Então, nós temos aí a Princesa Dona Maria também, que homenageada nessa data, com essa pequena conferência, parece ter unido o que é de melhor nessas 7 damas que nós falamos aqui agora, né? Então, o que é de melhor nas nossas princesas e imperatrizes, enfim. Já dizia também o grande pensador e intelectual católico, né, o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, falando a respeito da casa de Wittelsbach, numa das edições do Legionário, lá antigamente, que existia até alguns anos atrás. Quem pode ter acesso a esses arquivos vai ver que o Dr. Plínio falava a respeito da dinastia de Wittelsbach, que produzia grandes homens e grandes mulheres, né? Dona Maria é um bom exemplo dessa produção de grande porte da família real bávara, enfim. O casamento, então, de Dona Maria para o Brasil com Dom Pedro Henrique, então, foi uma grande dádiva, porque acabou unindo o sangue dos Orleans e Bragança com a família da Baviera, com os Wittelsbach. Então, um grande enlace se fez né, com esse casamento, né? Dona Maria também era o verdadeiro ícone da geração dela, não é? Ela é uma geração muito exclusiva, porque ela se junta a um seleto grupo de representantes das antigas tradições das monarquias europeias, enfim, que também governaram o Brasil. E aí nós temos alguns nomes, como o Grão-Duque João de Luxemburgo, atualmente com 92 anos, o Príncipe Filipe, Duque de Edimburgo, com 92 anos também. Nós temos o rei Miguel da Romênia, também com 92 anos. Então, são pessoas de um passado brilhante, majestoso e único, e que levaram uma vida de grande dignidade. Depois da morte do marido, Dona Maria, ela passou a residir no Rio de Janeiro, num apartamento na rua Custódio Serrão, aqui no bairro da Lagoa, com a sua filha, a princesa Dona Isabel, que acabou acompanhando até o momento de sua morte. Ela foi enfraquecendo lentamente, enfim, mas sempre foi sustentada pela sua grande fé religiosa, enfim, todos atestam essa grande fé religiosa que ela levou até o final da vida. Ela era uma referência de família, sempre foi amada pelos netos, pelos filhos, enfim, e pelos bisnetos. Algum tempo atrás, o Clube de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro também a nomeou a Mãe do Ano, como reconhecimento pela ação empreendida junto à família, enfim. Dona Maria era prima do herdeiro do trono da Baviera, enfim, o Duque Franz, que tem atualmente 78 anos, que é neto do príncipe Ruprecht, e ela teve 5 irmãos, né? O príncipe Ludwig, falecido já em 2008, casado com a prima Imrihard da Baviera, e também são pais do príncipe Ludwig, que é o atual, na verdade, herdeiro, não é? É o herdeiro presuntivo do trono da Baviera. Esteve no Brasil recentemente, inclusive. Também é irmã da princesa Aldegunda, falecida já em 2004, com 87 anos, da princesa Eleonora, já falecida em 2009, da princesa Doroteia, que casou com o arquiduque da Áustria, o Grão-Duque da Toscana, e o príncipe Hasso, também casado com a arquiduquesa Teresa da Áustria. São os pais, entre outros, do chefe da Casa Real da Saxônia, atual chefe da Casa Real da Saxônia, príncipe Alexander de Saxe-Gestaff. A princesa Dona Maria, então, faleceu no dia 13 de maio de 2011. Ela foi velada na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, com missa presente, de corpo presente. O sepultamento se deu no jazigo da família, na mesma cidade de Vassouras, enfim. Várias missas no Brasil foram celebradas em sufrágio da alma da princesa. No Rio de Janeiro, a missa celebrada por Dom Orani, então arcebispo do Rio, atual cardeal, enfim, foi assistida por 600 pessoas. Missas foram feitas também no Nordeste, no Sul do país. O Estado de São Paulo, o jornal e as revistas, enfim, todas renderam homenagens à princesa, à Vogue, à Bondevi, deram páginas inteiras à Dona Maria, rendendo homenagens à princesa. O ano de 2014, portanto, celebra e marca o centenário de nascimento da princesa Dona Maria, enfim, que além de princesa da Baviera, foi também de direito imperatriz do Brasil, mas foi principalmente um estandarte da caridade, da bondade e da fé cristã. Nós temos algumas imagens aqui, algumas inéditas a respeito da princesa Dona Maria. Nós temos o Castelo de Nymphenburg, uma visita recente que foi feita, fui até Nymphenburg em agosto passado, enfim, por intermédio inclusive do Dom Bertrand. Fomos visitar o castelo onde nasceu Dona Maria, o centenário de seu nascimento. Então aqui nós temos o Castelo de Nymphenburg. Essa construção ela foi iniciada ainda nos anos de 1600 e ela foi aprimorada ao longo dos anos, né, pelos príncipes eleitores
do estado da Baviera e depois pelos soberanos daquele país. Enfim, ela tem hoje um parque também que circunda o castelo de 800 mil metros quadrados, enfim, que tem o estilo italiano, principalmente em inglês, com vários lagos, cisnes, patos, enfim, uma grande construção muito bela. E uma vista parcial do castelo. Ele tem essa parte inicial, esse frontão inicial ali, ele foi a primeira parte do castelo a ser construído e posteriormente foram anexados muitas mansões, o que se chama mansões, pelo rei Carlos Alberto da Baviera. Ele empreendeu várias melhorias, dentre elas essas mansões no estilo barroco. O castelo de Nymphenburg hoje é reconhecido na Europa como um dos tesouros do barroco, né? Tanto pelos detalhes externos quanto pelos internos. Nós estamos vendo uma das pinturas dos salões principais do castelo, riquíssima, enfim. Nós tivemos a oportunidade de visitar. Parte do castelo permanece ativo com uma fábrica de porcelanas que foi iniciada ainda pela família real da Baviera. Inclusive é uma grande tradição da família real da Baviera a pintura em porcelanas. Dona Maria era uma artista exímia nesse quesito. Então nesse castelo nasceu em 1914 Dona Maria. Essa foto superior que nós estamos vendo é o castelo de Sava, enfim, na Hungria, onde ela então foi criada, né, a partir da sua infância e juventude, enfim, na Hungria. Aqui uma foto, creio que inédita, poucos creio que conhecem, Princesa Isabel com Dona Maria no colo ainda. Então uma foto conservada na Baviera, enfim, tem um acervo disponibilizado através principalmente de arquivos da Baviera. E aí nós temos uma foto, então, da Dona Maria ainda bebê. Dona Maria já em 1916, ela então, aí já uma criança muito bela, não é? Nós tivemos algumas semelhanças com outros membros da família imperial, inclusive. Também já na Hungria, enfim, com um brinquedo tradicional para as crianças, tanto de cá quanto de lá. Com a mãe e o irmão, enfim, o Ludwig. Aí nessa fotografia, uma fotografia oficial, também com o irmão e com a mãe. Temos aí uma fotografia nos jardins do Castelo da Hungria, com o pai também, uma fotografia oficial, os dois primeiros irmãos a nascer, e o pai e a mãe, enfim, a Princesa Isabel e o Príncipe Franz. Outra fotografia um pouco Dona Maria, um pouco maior, também ainda residindo na Hungria, ali abaixo a assinatura da sua mãe. Uma fotografia aqui um pouco anterior ao casamento, Dona Maria, onde então nós vemos a família do Príncipe Franz reunida. Nós temos ali ao centro a Princesa Isabel. Imediatamente no canto direito nós temos aqui então a Princesa Dona Maria sentada, né? Alguns anos antes do seu noivado. Falando em noivado, então temos uma fotografia bastante conhecida já de Dona Maria, com Pedro Henrique, cartão oferecido pela razão do seu noivado, enfim, uma imagem que foi distribuída no Brasil fora. Imagens do casamento, enfim, nós temos também aqui, foto oficial do casamento, no Castelo de Nymphenburg, também se celebrou o casamento, foi nesse episódio que o chefe da Casa Real da Baviera fez a afronta então ao governo comunista, né, e o cardeal também, arcebispo de Munique, também confrontou os poderes dos comunistas, dos nazistas, perdão. Aqui nós temos uma fotografia na frente do Castelo de Nymphenburg, como vocês podem identificar, fotografia oficial do casamento, onde aparecem ali vários membros da realeza e da nobreza, Dona Maria ao centro, Dom Pedro Henrique em pé, ao seu lado. Uma fotografia também da princesa em traje de gala. Outra imagem aqui, uma visita que foi feita ao Santo Padre por Dom Pedro Henrique e Dona Maria, dentro do Vaticano. Importante se ver como era a tradição antigamente, até um pouco preservada, como os chefes de casa real, imperial, visitavam o Santo Padre, não é? Era com essa tradição, enfim. Dom Pedro Henrique e Dona Maria então foram visitar o Santo Padre. Aqui, já no estado do Paraná,
Dona Maria com seus filhos, enfim, uma fotografia que saiu na revista O Cruzeiro, com seus filhos. Também uma fotografia do Cruzeiro, Dom Pedro Henrique com a família na fazenda. Ali mostra a vida do campo que a família vivia, enfim, dignamente, com bastante trabalho, muito dignamente no campo. Enfim, a revista quis atestar esses momentos, né, de privacidade da família. Mais uma fotografia praticamente na mesma época. Vem então ali Dom Luiz, Dom Bertrand, os irmãos. Aqui uma fotografia, Dona Maria catequizou, na verdade, para a primeira comunhão, fez a catequese de primeira comunhão desses jovens, enfim, da cidade onde morava, no Paraná. E aí uma fotografia, antes deles irem para a missa da primeira comunhão, passaram na fazenda para tirar essa fotografia com Dona Maria, em que abria as portas da fazenda para esse trabalho de demonstração da fé católica também. Aqui também uma fotografia que foi publicada também na revista O Cruzeiro, momento de privacidade da família. Dom Pedro Henrique observa Dona Maria, trabalho manual, enfim, tricô. Dona Maria Rosa de Ouro, né, que foi doada por Dom Pedro Henrique à Diocese do Rio de Janeiro. Aqui nós temos também Dona Maria mais uma vez com a Rosa de Ouro. Dona Maria e seus irmãos na Baviera. Encontrava então seus irmãos na Baviera, e uma fotografia que foi tirada já com alguns irmãos, enfim, creio que algum falecido já, mas a maior parte deles reunidas na Baviera, irmãos e cunhados. Uma fotografia do Encontro Monárquico de 2002. Dona Maria no Terro da Glória com Dom Luiz e Dom Bertrand. E para finalizar, a imagem mais recente que nós temos de Dona Maria, então, que foi inclusive dado cartão à missa, Dona Maria, a imagem mais recente que nós temos da princesa. Então 2014 marca o ano de centenário dessa princesa que deixou grandes exemplos e que nunca pode ser esquecida justamente pelos seus bons exemplos. No momento onde nós carecemos de uma revigораção da nossa moral, da nossa ética, dos bons costumes, Dona Maria está aí para nos lembrar de que tudo isso é possível e é muito válido. Muito obrigado a todos.